Para te fazer uma pergunta que eu acho muito importante para nós jornalistas. Até 2 anos atrás, você realmente não dava entrevistas. A gente tinha acesso ao artista, não tinha acesso ao homem, você pouco se expunha. Então eu gostaria de saber o que mudou fundamentalmente no Silvio Santos, que hoje ele dá todas as entrevistas do mundo e se expõe como homem. Não, você está enganada, completamente enganada. Não, mas você fala com a gente, isso é importante. É diferente, você está pensando, Sônia. A primeira entrevista que eu dei, quando os jornalistas chegavam perto de mim e diziam assim, Silvio Santos, vem cá, responde tal coisa. Eu respondia, perdia meu tempo. E aí eles colocavam tudo diferente daquilo que eu respondia. Então, se perguntavam para mim, qual é o prato que você gosta? Exemplo, uma pergunta que foi feita 10.000 vezes, eu dizia, eu sou carioca, eu gosto de arroz, feijão preto, bife com batata frita, que foi o que eu comi a minha vida toda. Não é possível. Você é rico, gosta de estrogonofe, tá bom, então coloca estrogonofe. Então eu quando chegava o jornalista perto de mim, eu disse, fazer o seguinte, fala o que você quiser. Você é jornalista, tem que preencher uma folha de papel branco. Ok, ganha a tua vida, faz o que você quiser, não vou telefonar nunca para o teu patrão. Nunca. Agora não com a minha colaboração. Faz o que você quiser. Diz o que você quiser de mim. Não adianta eu te responder perguntas, porque você vai mudar tudo. Porque você não é jornalista, é psicólogo ou psiquiatra. O jornalista que me entrevistar tem que ser sério, competente e tem que ter inteligência e sensibilidade para colocar no papel os meus bons e os meus maus pensamentos. Ele não tem que ser, como não vai ser no SBT, jornalista que quiser trabalhar comigo, não vai ser investigador, detetive. Jornalista que trabalhar comigo, aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão, compra um jornal. Na minha não. Na minha vai dar notícia só, e na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, Não, todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês, o que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? O careca, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é? Não. Na minha televisão, o jornalista, se quiser trabalhar comigo, vai ter que dizer a inflação foi de 2, 3, 8% só. Não vai dizer assim, a inflação esse mês foi de 8%. Que coisa não. Que coisa não. Ele dá a notícia só. E se ele puder elogiar, elogie. Faça como a imprensa americana. Porque na imprensa americana, eles colocam Silvio Santos foi convidado a comparecer a uma delegacia de polícia para prestar informações. Silvio Santos será julgado na próxima semana. Silvio Santos foi condenado a 5 anos de prisão. Silvio Santos é ladrão. Aqui não. Na imprensa brasileira, me desculpem os jornalistas se eu estiver exagerando, mas uma parte da imprensa brasileira coloca Silvio Santos é ladrão para vender jornal. E o Silvio Santos que explique por que não é ladrão. Nos Estados Unidos, a Carol Burnett foi chamada de alcoólatra pela revista Enquirer. Ela nunca foi alcoólatra, provou e recebeu 3 milhões de dólares de indenização. Nos Estados Unidos, houve um caso de investigação, que foi o caso Watergate, até hoje discutido na imprensa norte-americana, porque jornalista não tem nada que ser investigador. Jornalista tem que dar a notícia só, mais nada. E tem que, se possível, elogiar o ser humano para que ele seja estimulado e para que desde o faxineiro ao presidente da República todos trabalhem pelo bem comum. Esta é a filosofia da minha empresa e dos jornalistas que trabalharão comigo. Se não quiserem, comprem um jornal, ganhem uma concessão de televisão.
E o dia que o governo não quiser mais o Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Foi. Ei, valeu. Fala. Silvio, por que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas? Bem, Hein? eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Nelson Rubens não perguntou nada. Nem quer saber a cor da minha cueca. Não, eu perguntei. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Trabalhando? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Saber qual foi a sua maior tristeza e a sua maior alegria. A minha maior tristeza foi a morte da minha esposa, chamada Cida, aos 39 anos de idade, com câncer no estômago. A minha maior alegria foi ter conhecido a minha esposa Iris, mãe das minhas 4 filhas. Obrigada.